Paz, irmãos. Obrigado, filha. Pode descer. Está tocando desde as 4 horas, merece um descanso. Amém? Nós temos falado de umas 3 semanas para cá, muito sobre entrega. No nosso encontro dos 300, dos 100 e pouco, tinha, né? A gente falou muito sobre adoração, identidade, entrega. Isso é algo preocupante quando a gente trata desse assunto, pelo fato que a gente nunca é sincero dentro da gente mesmo quando se trata de fazer uma entrega total a Deus. Ontem eu ainda comentei isso aqui. Falta elementos, parece, para mim dizer, agora eu vou fazer algo extraordinário para Deus. Agora eu vou entregar a minha vida. Eu diria falta propósito. Para mim fazer uma entrega total a Deus. Nós sempre temos reservas. Nós nunca vamos ser bem radicais. Ô Juarez, tudo bem? Tu é Juarez? Três Coroas. Bem-vindo, querido. Juarez. Nós não fizemos uma oração sincera. A gente não faz uma oração sincera. A gente não conta. Vou contar algo para o Jefferson aqui. Dificilmente eu vou ser exato. Porque a gente sempre tem que deixar uma reservazinha que a gente quer ter sobre controle. Quero ter controle dessa situação. Eu não abro mão dessa parte porque eu quero ter controle. E Deus não te obriga a fazer isso. Deus não te obriga a ser 100% com Ele. Mas também Deus trabalha dentro da mesma medida com você. O nosso medo, mesmo quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta atrás de nós, onde vamos ter uma intimidade, ainda a oração é meio superficial. Ela é superficial. Então, quando ela é em público, nós selecionamos as palavras para comover quem? Deus ou as pessoas? Nós não somos sinceros. Comentei ontem na salinha lá em cima, o pessoal da banda, quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus com a oração, súplica e ação de graça. E a minha pergunta foi, por que se eu já orei, por que tem que suplicar? Com oração, súplica, por que eu tenho que suplicar? Se eu já falei para o pastor Anderson, o que eu quero? Porque eu tenho que ir lá implorar para ele dizer, tu lembra daquilo que eu te falei? Amanhã eu volto, tu lembra que eu te contei aquilo? Quando é que tu vai resolver aquele problema? Por que eu tenho que suplicar? Mas se ele ouviu a primeira vez, Deus ouviu a primeira vez, e ouviu a segunda, e ouviu a terceira, o problema é que você não ouviu. Você não ouviu. O Jefferson me convidou uma vez para pregar no Ritter, para os homens. E eu não lembro o tema, eu acho que era sobre oração. Coisa parecida assim, né? E eu pedi para o irmão, por favor, fique em pé e faz uma oração. E quando deu 15 segundos, eu disse, amém, pode sentar. Falei umas 4, 5 palavras e disse, irmão, levanta e repete a mesma oração que tu fez, palavra por palavra. Ele disse, Senhor Jesus, desculpa, irmão, não lembro mais.
Você não ouviu. Como é que Deus vai responder algo que você nem lembra mais? Então, quando nós não fizemos uma entrega total, radical, usar essa palavra, radical da nossa vida a Deus, nós também somos superficiais com Deus. Nós somos. E o que falta? Propósito. Para fazer uma entrega total. Você não vê motivo para fazer isso. Você não vê para que fazer uma entrega total a Deus, se está tão bem assim, as coisas estão andando maravilhosamente bem, às vezes tropeçando, às vezes caindo, às vezes levantando, mas dá para levar, sempre foi assim, dá para levar. Não há propósito. E quem dá o propósito? Às vezes você busca o propósito, e às vezes Deus te dá o propósito. Vamos pegar alguns personagens que Deus levanta já com propósito, e esses homens não recuam, e essas mulheres, elas não recuam diante do propósito estabelecido. Por exemplo, Moisés estava muito bem cuidando das ovelhas, até que ele vê uma sarça, e isso despertou para ele a sarça ardendo, queimando. Ele vai perto, olha, e Deus, quando ele está se aproximando, Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E Deus fala com ele e dá um propósito: libertar o povo. Pronto, Deus tinha um homem nas mãos, porque ele tinha um propósito. Ele exigiu algumas coisas de Deus: olha, eu sou gago, eu preciso de alguém me ajudar. O Arão vai contigo. Tu fala para Arão e Arão fala para o rei. Tinha um propósito, cumpriu à risca o propósito que Deus deu para ele. Foi uma entrega total, radical. Nós vemos Abraão, já antes de Moisés, vamos voltar para trás. Abraão, ele sai apenas com a promessa lá de Ur dos Caldeus, da cidade, daquela região do Iraque, sobe para Israel, apenas com a promessa, que não era Israel ainda. Era aquela região ali onde é hoje Israel. Ele sobe apenas com a promessa: te mostrarei uma terra, te darei. E ele foi nessa promessa, mas já tinha um propósito. E dentro da terra começa a acontecer coisas que vai renovando a fé dele, e ele crê em Deus. Ele levanta um altar aqui, outro ali, ele levanta 4 altares durante o tempo dele ali. Mas o último altar arrebenta com Abraão, quebra ele no meio. O último altar que ele levanta era o próprio filho que ele ia colocar no altar, Isaac. Mas era só Isaac? Era só Isaac? Não. Naquele altar ele estava colocando ele também. Abraão estava subindo aquele altar, porque ali era a herança dele. Deus já tinha rejeitado o criado dele, que Abraão disse: a minha herança vai ficar para o meu criado. Deus disse: não. A minha herança vai ficar para Ismael. Deus disse: não. A herança vai ficar para aquele que sairá das tuas entranhas, teu filho. Ali estava sendo colocada a descendência de Abraão. Tudo que ele possuía estava no altar, então Abraão estava ali, junto. Era uma entrega total. Para que Deus abençoasse a descendência dele, precisava de uma entrega. Ali ia continuar a descendência de Abraão. E ele faz isso. E Deus confirma para ele. Havia um propósito. Ele queria alcançar o propósito que Deus tinha estabelecido. Pai de muitas nações. Que ele abençoaria muitas nações. Havia um propósito. Por isso, ele faz a entrega. Por isso, ele não recua. Jacó, neto de Abraão, aprontou, enrolou o irmão, comprou
primogenitura do irmão, um prato de lentilha. Depois ele vai, com a ajuda da mãe, ele engana o pai. E depois ele foge do irmão. E Deus se encontra com ele quando ele está dormindo no deserto. Tudo que ele tinha é uma garrafa d'água. Tá aqui, ó, só uma garrafinha d'água. Sei lá, como é que chamava aquele couro de carneiro? Ontem falamos nele ainda. Um odre de água. E ele dormiu ali, quando ele teve a visão dos céus, anjos descendo naquele lugar, ele ficou apavorado. E ele, a pedra que era travesseiro dele, foi o travesseiro dele, ele pegou a aguinha dele, despejou em cima daquela pedra, ficou com sede. Mas despejou tudo que ele tinha, era tudo que ele tinha. Era aquela água, ele despejou isso naquela pedra. E pediu para Deus, certamente, se o Senhor me abençoares, me fizer prosperar por onde eu... Ele nem sabia, ia procurar o tio. E voltar. Ele já sai dali com um propósito. Mas não aconteceu a entrega dele ali. Não aconteceu Jacó sendo transformado. Ele vai para lá, ele mete-se em rolo com o sogro, briga com os cunhados, dá um fuzuê. E ele, agora fugindo, fugiu para lá, agora ele foge de lá para cá. E no Vale de Jaboque acontece o encontro com Deus, onde Deus dá um basta na vida de Jacó. Não dá para continuar assim. Você quer que eu te abençoe? Você pediu uma bênção quando você dormiu lá no deserto com a cabeça assim de uma pedra. Você pediu uma bênção. Vou te dar essa bênção. Mas não dá para você continuar assim. Para você alcançar o que você quer, tem que haver um rompimento de ti mesmo. Você tem que dizer não para você mesmo, que é a coisa mais difícil que existe. É a coisa mais difícil. E Jacó se encontra com um anjo, um homem medroso, tinha mandado toda a família ao encontro do irmão. O irmão vinha furioso com 400 homens para matar Jacó. E ele manda a família, ele fica pensando o quê? O que ele ia fazer ali? Até que um anjo se apresenta e começa a lutar com ele. Eu não sei como é que foi essa luta. Não usaram espada, eu acho que um agarrou o outro e não se soltava, e assim passou a noite. Haja força física para lutar a noite toda, né? Quando estava clareando o dia, o anjo disse para ele: me solta. Jacó tem a palavra certa: só vou te soltar depois que me abençoares. Aí vem a verdade. Aí vem a verdade. Como é que é teu nome? Fala sério, como é que você se chama? Como é que o pessoal te chama por aí? Como eles te conhecem? Qual a tua verdadeira identidade? Jacó. Eu tenho vergonha de falar esse nome, mas é esse nome mesmo, Jacó. Então tá bom. Ele acabou de dizer quem ele era. Ele acabou de revelar a verdadeira identidade do homem que ele era. Trapaceiro, que pega no calcanhar. Enrolador, vamos chamar assim. Sempre tentando embolar os outros nos negócios dele. Então tem que mudar. Com esse nome, eu estou conjecturando. Com esse nome não dá para andar com a bênção sobre você. Vou mudar para Israel, príncipe de Deus, que luta com Deus. Tocou na articulação da coxa dele. E Jacó sai assim, ó, arrastando a perna.
E ele alcança a família, passa pela família, passa por todos os empregados dele e vai ao encontro ao irmão. O irmão que vinha furioso para matar Jacó. Quando vê Jacó, vem correndo e se abraça nele e disse que, sei lá, se beijaram, se abraçaram, se amaram ali, se perdoaram. Mas o homem que vinha com a ira furiosa para matar, agora não quer mais matar. Esaú queria matar Jacó, mas ele não encontrou mais Jacó. Ele encontrou Israel, lá no Vale de Jaboque. Quando ele foi sincero com Deus, Deus mudou a situação. Deus troca o nome dele. Esaú está até hoje talvez procurando Jacó. Esse homem não existe. Ele terminou lá no Vale de Jaboque. Por isso que ele aplacou a ira. Porque não era o homem que ele queria matar. Esse era Israel. E ele não poderia tocar num príncipe de Deus. Entrega total de Jacó. Veja aqui, a gente segura as coisas até que você diz para ti mesmo: quando vai mudar? O que eu preciso fazer? Eu estou disposto a pagar o preço. Mas quando a gente fica sabendo o preço, eu não fiz o cálculo direito, eu vou ter que mudar de ideia, vou dar um tempo. Tinha uma mulher estéril, chamada Ana. Queria muito filho, mas não tinha propósito. Para que esse filho? Só para amamentar? Para correr ao teu redor? Para chorar? Para vocês brincar de cavalinho? O que você vai fazer com o filho? Não havia propósito para o filho. Deus deixa esperando. Até que ela não suportou mais. E ela vai ao templo orar. E quando ela nem tinha palavra para expressar, balbuciava. E o sacerdote ali olhou e pensou que ela estava bêbada. Eles não são nem 9 horas da manhã e tu já está embriagada, mulher. Tua serva não está bêbada. Essa é a aflição da minha alma. Sinceridade. Ali houve uma entrega total. E Eli diz que o Senhor responda a tua oração. Mas que gerou propósito nela? Senhor, me dá um filho. Eu te devolverei ele para servir pelo resto da vida na tua casa. Havia um propósito. Deus diz, negócio fechado. Eu acho que Deus fez assim. Está feito. Eu preciso de um profeta. Eu preciso de um juiz e um sacerdote. Vai ser 3 em 1. Nasceu Samuel. E a palavra de Deus diz que profetizou e nenhuma das palavras que ele profetizou caiu por terra durante toda a sua vida. Porque nasceu na oração da entrega de uma mulher aflita, entregando-se a Deus e entregando o seu propósito para Deus. Veja, tem uma semelhança com Isaac. Abraão entregando Isaac, Ana entregando Samuel. Eles perderam? Não. O problema é nós seguramos. Queremos ter o controle. Mas é muito novinho. Mas eu estou muito velho. Mas eu recém casei. Mas eu sou muito novo. Mas agora eu estou num emprego novo, as coisas vão melhorar. Mas isso, mas aquilo. E o tempo vai passando. E quando você percebe, nossa, já estou com 80 anos. Nossa, e fez o quê? Viveu uma vida de propósito.
Viveu uma vida de inteira entrega para Deus? Não. Teve algum resultado que você pode dizer, isso somou na minha vida e na vida dos outros? Não. Onde é que foram os filhos? Os filhos cresceram para um objetivo? Não. Entrega. Rainha Esther. Era muito bom ser rainha. Tirou o primeiro lugar. Entre, eu acho que milhares se apresentaram. Até que uma situação bateu na porta. O tio dela disse, se tu não te posicionar, nós todos vamos morrer. E não pense tu que tu vai escapar, porque também é judia. Havia um decreto para eliminar todo judeu. Já tinha um propósito. Entrou em jejum com suas servas por 3 dias. E ela disse, permaneça em jejum e oração comigo que eu vou me apresentar ao rei. Se ele me receber, amém, se não receber, acabou. Mas foi em cima do propósito. O propósito, a entrega, na verdade, às vezes corre o risco de vida. Corre o risco de vida. Mas não é um propósito sempre particular meu. É um propósito, uma entrega por um propósito que alcança família, alcança, como no caso dela, uma nação. E às vezes é botado sobre você para responder por isso. Agar. Quando Josué cercou Jericó, os espias que tinham vindo antes investigar a terra, Agar pegou aqueles homens, levou para a casa dela, escondeu e disse, olha, eu sei que o Deus de vocês tem feito horrores com as nações que tentaram contra vocês. O povo aqui está tremendo de medo. Eu tenho uma proposta para vocês. Salva eu e a minha casa. Está feito. Você não denuncia que nós tivemos aqui. Eles desceram, a casa dela fazia parede com o muro da cidade. Eles desceram para a janelinha por uma corda vermelha de escarlata. E eles disseram, mantenha esse fio aqui. Todos os soldados vão saber que a casa que tiver esse fio aqui não pode ser tocada. Se a tua família estiver aqui, será salva. Se não tiver, o sangue deles é sobre você. Propósito. Às vezes a tua família está debaixo da tua responsabilidade, mas não há um propósito, não há uma entrega tua para resgatar a família. Todos os soldados sabiam que naquela casa não poderiam atacar. Foi a única casa que ficou em pé em Jericó, o resto tudo queimou e foram derrubados. Mas a casa de Agar ficou em pé. Não foi tocada, porque Deus tinha um contrato com ela. Raabe, eu estou falando de Agar, né? Raabe. Bom. Veja só. A mesma coisa aconteceu no Egito. O anjo da morte não pôde tocar nas casas onde tinha sangue. Na casa dessa mulher, de Raabe, só ela representava. E Deus honrou. Só ela. E Deus cuidou.
Então, de repente foi você a única pessoa na família que aceitou Jesus. Só você. Mas é com você mesmo. É ali que começa tudo. Deus apenas precisa botar o pé dele lá dentro. E ele bota o pé dele lá com você. Quando você entrou, Deus está ali junto. E ali começa a mudança na tua casa. Ali você te posiciona pela tua família. Eu fui o primeiro na minha família em 85. 85. E eu disse para Deus que eu queria minha família salva. Eu quero. Teve vezes que eu fui para Santa Catarina, eu ligava para eles, eu quero uma reunião na casa de fulano. E todo mundo estava lá e eu pregava. Primeira vez que eu fui, preguei sobre Apocalipse. Deixei todo mundo assim apavorado. Estava recém-convertido, eu tinha tido um seminário com um pastor, Santo Serafim. Sobre Apocalipse, eu saí assim pegando fogo para Santa Catarina. Preguei sobre Apocalipse na cabeça deles. Não entenderam nada. Mas eu disse uma coisa. Eu disse, Senhor, eu enterro um por dia da minha família. Eu enterro um por dia. Desde que eu tenha certeza que morreu salvo. Desde que eu tenha certeza que morreu salvo. Eu enterro um por dia. Primeiro foi minha irmã. A irmã que eu cuidei. Carreguei nas minhas costas, no colo. Salva. Depois foi minha tia que me cuidou. Salva. E depois foi minha mãe. E em 4 meses, daí foi minha mãe, uma tia, um tio e meu irmão. Em 4 meses, 4. E eu tive que fazer os enterros. Lá em Santa Catarina. Impressionante que em todos eles havia uma segurança, uma certeza de que eles estavam salvos, tinham aceitado Jesus. O meu irmão, o mais novo da família, dos homens, eu passei a noite com ele no hospital. A minha esposa ligou e disse, Jairo, fala no ouvido dele porque ele te ouve. Mesmo que está entubado, ele te ouve. Estava em coma assim. E eu falei no ouvido dele, preguei. Por 3 vezes eu fui no ouvido dele. Saía na rua, voltava, ia lá e falava. Levava ele a aceitar Jesus, orava no ouvido dele. Aí eu pedi para Deus um sinal. Eu quero um sinal. Eu disse para ele, me dá um sinal que você aceitou Jesus. E começou a escorrer uma lágrima aqui assim, nele. De manhã cedo, o filho dele estava com ele na UTI ou no carro. Liguei para o filho dele e disse para ele, vai dormir que a tua tia está entrando agora para cuidar dele. E eu entrei também. Entrei, o hospital vazio, fiquei na sala da recepção. E a sala de entrada da rua, uma porta de vidro que ela abre assim. Você chega, o sensor abre a porta. Eu cheguei, a porta abriu, eu sentei lá, fiquei lá, esperando. O guarda que estava lá no fundo, vinha abrir uma outra porta para me chegar até a UTI. Quando eu vi a porta, abriu. Eu olhei assim, a porta abriu, fechou.
Não vi entrar ninguém. Olhei lá para o guarda, lá no fundo, a porta abriu de novo. E eu, Senhor, eu acho que os anjos estão entrando aqui. A porta abriu de novo e assim ela fez 6 vezes. Abriu, que dava o tempo de uma pessoa entrar, e ela fechava. Daí ela abria de novo, e ela fechava. 6 vezes. E o guarda veio, ele disse, entrou alguém. Eu não ia dizer para ele que estava entrando anjos. Eu disse, pois é, a porta está abrindo. Ele, estranho. Eu saí dali, entrei dentro do quarto e só entrei e deixei o filho dele lá e disse, eu vou dormir um pouco. 3 ou 4 quadras que eu, de carro, cheguei na minha irmã. Quando eu cheguei, ele ligou. O pai faleceu. Daí eu entendi. Então, eram os anjos que tinham entrado para buscar ele. Era uma confirmação para mim. Era uma confirmação. Entende? Por causa de um propósito. Mas teve uma mulher que está lá em Lucas 6, Lucas 10. Deixa eu falar de Isaías. O profeta Isaías era quase que um profeta mais da elite. Ele era parente do rei, morava na capital. Até o capítulo 6, que ele vem profetizando. No capítulo 6, ele sofre um impacto na vida dele. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele diz. Por que foi no ano que morreu o rei Uzias? Agora ia trocar de rei. E talvez esse rei não fosse tolerante com o profeta. Não fosse passar a mão. Nasceu a necessidade de dizer, agora eu vou ter que me agarrar com Deus. Chega de ficar escorado no rei, não dá mais. Eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Ele vê os querubins. E ele ouve uma conversa entre eles. E quando ele ouve essa conversa, ele quer participar. Quando Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ali, Isaías começa a entrega total dele. E ele era um profeta. Ele era um profeta. Mas Deus não podia enviar ele antes. Não havia propósito. Ele ainda não tinha feito a entrega. Não havia propósito. Quando Deus dá um propósito, Ele diz, eis-me aqui, eu faço. Talvez seja assim. Andamos de um lado para o outro, de culto em culto, de igreja em igreja, de rolagem na internet, escuta esse, escuta aquele, profecias para cá, profecias para lá, mas sem propósito. A vida vai perdendo o sentido. Porque nunca se chega a lugar nenhum. Mais um culto. E teve um propósito. Deus falou, mas não foi comigo. Falou comigo, mas foi uma bênção. E amanhã, como é que vai ser? Do mesmo jeito. Não há propósito.
Não se chega a lugar nenhum. Temos medo de nos entregar a Deus, que parece que Deus vai... se eu faço uma entrega total a Deus, radical, se eu realmente agora... o que Deus pode me mandar para um lugar que eu não quero ir? Eu lembro dos cultos de missões que a gente fazia nas campanhas. Fazia campanha, culto quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, culto de missões. E todo mundo corria lá para frente porque a gente queria ir para algum lugar. Mas a gente já dizia para Deus, eu quero ir para tal lugar. Se Deus inventasse de falar, o outro lugar já não fechava negócio. Então não é uma entrega total. O meu filho foi para Jocum, em Curitiba, e ele disse que a maioria dos jocumeiros lá oravam para ir para a Suíça. Beleza, né? Que beleza. O pai ia ter que vender a fazenda para eles poderem se missionar na Suíça. Se Deus falasse para algum deles ir para a África, encerrado o assunto. Nós não queremos. Ainda queremos andar atrás da nossa própria vontade e não da vontade de Deus. Atrás do nosso próprio querer e não da vontade de Deus. Em Lucas capítulo 10, Marta, Jesus vai para Betânia e fica hospedado na casa de Maria. Vamos dizer que foi almoçar lá. Marta fica desesperada e começa a fazer o galeto lá, a massa, fazendo a comida rapidinho lá. E Maria, sentada nos pés de Jesus, assim, Jesus falando e ela assim, olhando para ele. Como uma criança, quando ele está contando uma história, ela fica assim, sabe, olhando. E Marta, eu acho que passava para a sala, vinha na cozinha e voltava, e olhava para Maria e Maria ali. Eu acho que ela até chamou Maria e Maria, até que ela resolveu dizer, Senhor, o Senhor não importa se a Maria me dá uma ajuda lá nos pratos, lá na cozinha, lá, nas tigelas. Buscou um apoio que não encontrou. E Jesus disse, Marta, isso eu não posso fazer. Tu anda por demais ansiosa, mulher. E eu não posso tirar Maria daqui porque ela escolheu a melhor parte. E ela pensou que a melhor parte era o almoço. Para Marta, a melhor parte era o almoço. Para Maria, era ouvir o Senhor. E Jesus ignorou o almoço, ignorou Marta, e eu acho que ele ficou falando exclusivamente para Maria, porque ela tinha escolhido a melhor parte. Era uma mulher que estava buscando propósito. Sabe onde é que deu resultado? Em João capítulo 11, quando Lázaro morre. Maria, com a mesma calma, estava em casa. Quando souberam que Jesus estava chegando, porque tinha mandado chamar, depois de 4 dias, Marta já rompe dentro de casa e vai encontrar Jesus lá no centro. E ela chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz assim, já te mandei a chamar 4 dias? E agora tu aparece depois que ele morreu? Se você tivesse vindo, não teria morrido. E Jesus dá uma explicação para ela e ela vira a volta e vai embora. E ela chega lá e aplica uma mentira para Maria. O Senhor mandou te chamar. Nem foi tocado no assunto. Ela chegou lá porque ela não conseguiu enfrentar Jesus.
Já era a segunda vez que Jesus... E ela chega, vale Maria, tu entende ele. Ele está te chamando. Mas Jesus não está chamando. Maria vai. E chega e prostrou os seus pés do Senhor e disse a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que deu um efeito diferente? Se as duas falaram a mesma coisa. Marta chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma buscou propósito aos pés dele antes de pedir isso. A outra não. Por isso a oração é vazia. Por isso o pedido não faz sentido. Por isso o pedido até te irrita, como irritou Marta. E o Senhor se comoveu com Maria. E os discípulos disseram, os judeus estavam assim, veja como ele amava. E Jesus perguntou 7, onde está? Onde está? Onde puseram? Vamos trazer essa pergunta, onde está o teu problema? Ele pergunta. O problema de Maria era Lázaro. E ela disse, vem e vê. E ela conduz Jesus até o túmulo. E ele, comovido. Onde é que ela ganhou essa autoridade? De levar Jesus até onde estava o dodói dela, a tristeza dela, o problema dela, a situação que era irreversível, porque era morte. Quando ela estava aos pés. Mas ela foi mais longe. Ela entra na casa de um homem chamado Simão leproso, com algo extremamente valioso, de perfume, alabastro. Era feito de argila, um pote, e ele era selado, só tinha uma aberturazinha, mas era selado com argila para não vazar aquilo. Era um ano de salário aquele odre, alabastro. Veja, não era um perfumezinho da Avon. Não era uma mistura. Era essência. Daquele alabastro, ela abria ali aquela argilazinha, tirava um pouquinho, botava no álcool e fazia um perfume e vendia para o Delmar. E fechava de novo. Daquele ela fazia muitos e muitos outros perfumes. Porque ali era só a essência. Ela entra com o que há de mais valioso. Agora ela vai fazer uma entrega total, radical, extravagante. Ela entra e derrama tudo aquilo, quebra aquilo aos pés de Jesus. Para você entender como é que era, ela não entrou debaixo da mesa, estava na ceia. Eles não usavam mesas que nem nós usamos. Sempre tinha uma imagem assim, mas como ela vai entrar debaixo da mesa? As casas eram todas carpetadas, tapeçaria, e a mesa era baixinha, assim ó, bem baixinha. E algumas casas não tinham mesa, eram postos pratos assim, todo mundo sentava assim de lado. Mas quando tinha mesa, eles coravam um braço aqui assim, e largavam as pernas para lá, para trás. E comia assim, ó, com as pernas para trás. Por isso ela teve acesso fácil aos pés dele. E ele vê aquela cena e ele fica quieto.
quieto, mas escutando os corações e os pensamentos que surgiram naquele momento ali. O primeiro pensamento que ia na cabeça do anfitrião: se esse fosse um profeta, ele saberia quem é ela. Foi só um pensamento, mas ele ouviu. Judas, que extravagância, poderia ser vendido e dado aos pobres. E ele deu uma resposta para os dois: Simão, quando eu cheguei na tua casa aqui, você não lavou meus pés. E também não me saudou com ósculo santo, que é um beijo, que era natural, é cultural. Mas por que lavar os pés? Porque as casas eram tapeçaria, forrado de tapete. E lá fora era barro, pó, então sempre tinha uma gamela com água. E um criado que você botava o pé, lavava, e daí você entrava na casa com os pés lavados. E era saudado com beijo. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. E disse para Judas: os pobres vocês sempre terão convosco, faremos isso quando vocês quiserem fazer. Ali há uma entrega total de Maria. Ali há um quebrantamento dela diante de Deus. Como disse, uma entrega radical, uma entrega sem medida, sem reserva. Vamos ficar em pé. Eu vou para o encerramento. Banda pode subir lá. Deus trabalha na tua vida por muitos e muitos anos, quantos anos for necessário. Deus trabalha na tua vida. Deus manda mensagem para a tua vida, para você, profecia, palavra, enfim, pregações, o quanto for necessário, até que Ele faz um confronto. Ele andou com o apóstolo Pedro por 3 anos. E quando ele foi crucificado, houve um certo estresse espiritual do apóstolo Pedro. Porque Jesus não aparecia mais para eles, não visitava eles. Ele disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. Ele estava dizendo: olha, eu vou cuidar da minha empresa de novo, que eu era pescador, vou trabalhar de volta na minha empresa. Encerrou esse tempo, foi 3 anos bons, vimos muitos milagres, foi um avivamento extraordinário, mas agora eu vou pescar. Eu vou dar um tempo para a minha vida. Só que não é assim. Você não vai pescar sozinho. Dificilmente um pescador sabe pescar sozinho. Para quem é que ele vai mentir, né? Os outros disseram: nós vamos contigo. Você tem influências que você não sabe. Quando você toma uma decisão, tem pessoas que dizem: tu está certo, eu vou contigo. Ele fez assim, eu vou fazer também. Eu também vou tomar essa decisão. Seja ela positiva ou negativa, Fogel. As pessoas copiam. Pedro decidiu: vamos junto. Não era bom o que estava fazendo, mas eles foram juntos. E talvez, se você tomou uma decisão positiva, outros: estou contigo. Estou contigo. Eu vou fazer uma entrega total na minha vida. Muda o racha. Estou contigo, vou junto. Somos parceiros nessa.
Você tem pessoas que vão com você. Você tem pessoas que estão te olhando e esperando você dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, ele diz assim: tu não está sozinho, eu vou contigo. Foram pescar com Pedro. De madrugada, nada aconteceu, não tinha pescado nada. A cena estava se repetindo quando Jesus chamou Pedro, que também tinha passado uma noitada sem pescar um lambari. Agora, quando ele estava abrindo mão do ministério dele, Jesus aparece de novo. Pescaram alguma coisa aí, pessoal? Aí atrás, pescaram? Não, não pescamos nada. Joga a rede para o lado direito. E jogaram a rede para o lado direito, e a rede já vibrou, peixes se batendo, e João disse: eu conheço essa voz, é o Senhor que está lá. Pedro abandonou as redes. Pedro abandonou as redes, largou-se a nado para a praia, porque eu tenho que resolver meu problema. E ele está lá na praia. E agora eu não posso esperar mais uma vez. Eu tenho que tratar o meu assunto com ele. Chegou lá, tinha uma fogueira. E ele sentou ali. Jesus lá, comendo peixe. Traga um dos peixes que vocês pegaram lá. Comendo peixe com mel. Deve ser bom, né? Testa essa receita lá no teu restaurante. Comendo peixe. Ninguém falava nada. De repente Jesus olha para Pedro, confronta. Pedro, você me ama? Ah, sim, claro, sim, bate. Gente, nossa, quanto tempo a gente no ministério junto, nós nos amamos. Eu te amo, muito bom estar contigo, estava com saudade. Silêncio, ninguém fala nada. Eu acho que demorou mais uns 20 minutos. Até que Pedro reciclou a alma, desceu, fez uma digestão, e Jesus, quando percebe que ele está pronto: você me ama? Pedro, você me ama? Agora tem um peso diferente. E Pedro: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Então pastoreia minhas ovelhas. Jesus dando propósito. Dando propósito para ele. Passa mais uns 15 minutos. Jesus: Pedro, mas realmente você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Não adianta você dar uma resposta quando ele sabe todas as coisas. Tu sabe que o meu amor não está na medida que você está pedindo. Tu sabe que há pouco tempo eu vacilei, eu deveria estar com os rapazes lá, eu estava no mar, eu estava arrastando eles para longe de ti. Tu sabes que a minha fé não está nessa altura que tu está exigindo. Tu sabe que o meu amor ainda não está no nível que tu está pedindo. Tu sabe tudo. E Jesus dá um propósito. Então cuida das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos, cuida deles. Com quem diz assim: vem comigo, vem comigo, vem cá, Jesus sai caminhando com Pedro, sai caminhando, conversando alguma coisa com ele, dando segurança, dando estabilidade para o ministério, para pastorear as ovelhinhas que ele amava, dando propósito para Pedro. Jesus não disse para ele: mas tu me negou aquele dia lá, cara, eu contava contigo, tchê. Como tu me faz uma coisa dessa? Ele não joga na tua cara. Não tenha medo. Não tenha medo. Lá no final, Pedro disse, quando estava sendo mártir, ele disse:
Por favor, não me crucifique como meu mestre. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser crucificado como ele. Viva uma vida de propósito. Viva uma vida de entrega. Não coma as migalhas que são derramadas por aí. Vivam a vida de propósito para você experimentar o melhor que Deus tem. Para experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida. O melhor que Deus tem para a tua família, para o teu ministério. Mas Deus não pode te empurrar para algo que você não quer. É você que tem que decidir se o propósito é a tua família, se o propósito é o teu trabalho, se o propósito é o teu ministério, seja qual for, mova-te por esse propósito, entrega-te por esse propósito, mas não seja mais o mesmo. Quero fazer um convite para você. Venha pelo teu propósito. Venha por aquilo que Deus já falou no teu coração. E decida, Senhor, então de hoje em diante a gente vai mudar essa situação. De hoje em diante eu vou viver numa entrega para um propósito maior. Chega de uma miséria espiritual. Chega de uma canseira espiritual, de um estresse espiritual, onde tudo parece tão pesado na vida espiritual. Você está carregando a ti mesmo e não Deus te levando. Te convido para frente agora. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti.